Glória a Jesus. Meus amados, para a glória de Deus, estamos avançando. E hoje, na aula 4, nós já terminamos ali a parte de Daniel. E agora vamos iniciar em Apocalipse, né? É uma das mais desejadas, né? E polêmicas. Porque a partir dela que vão surgirem ou surgiram diversas interpretações, linhas de pensamento, das mais diversas. E por isso que é uma das mais desejadas e polêmicas ao mesmo tempo, né? Porque diverge muito em alguns pontos de vista. E nós estamos aqui para estudar e aprender um pouco mais da palavra de Deus e sermos, consequentemente, edificados. No nosso material, a parte de Apocalipse, ela está lá na página qual? 48. Pronto. 48. Glória a Deus. Ela tem aqui a capa, né? Que é uma página que não tem número, mas a capinha, né? Para iniciar, não tem número. E aí, na página 48 já se inicia. Nós vamos começar como de praxe. Só que, curiosamente, aqui nessa de Apocalipse, ela tem um início diferenciado. Vai dizer, bom? Início diferenciado. Aqui, ela inicia-se na introdução com a etimologia da palavra. Logo, nós percebemos que a etimologia da palavra que deu o nome do livro de Apocalipse é uma palavra de origem grega. E ela significa revelação. Apocalipse, quando a gente fala Apocalipse, trazido aqui para o português oriundo do latim, a gente pronuncia dessa forma, mas no grego é Apocalipse, e significa revelação. E aqui, nesse estudo, mostra que Apocalipse é o livro que encerra o cânon sagrado, né? O cânon bíblico, a compostura da Bíblia Sagrada, na Bíblia, mais precisamente na Bíblia evangélica, né? Não vou dizer cristã, porque os católicos também são cristãos, porém a Bíblia deles é diferente, tem uns livros a mais. Então, na Bíblia evangélica, nós temos uma composição de 66 livros. E desses 66, chegamos no último, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, do cânon sagrado. O cânon é considerado pelos concílios, não aquele cânon marcião, né? Mas o cânon já considerado nos concílios. E neste cânon, o Apocalipse é o último livro. Depois dele, não é para existir outro, né? Apesar de que alguns inventam e acrescentam, há umas décadas atrás quiseram até reeditar a Bíblia, reorganizar a Bíblia, tentar retirar alguns livros, textos, alguns capítulos, na justificativa de que ela estava desatualizada. Só que nós entendemos que lá em Apocalipse diz que é para encerrar este livro, selar ele, não entra mais nada, e não se pode acrescentar nenhum tio, nenhuma vírgula nele. É um livro no qual o seu autor é Cristo, o seu intérprete é o Espírito Santo, e estes zelam por essa palavra. E nós temos esse cuidado de não acrescentar mais nenhum. Então aqui chegamos no final. No final, no que diz respeito ao cânon sagrado, né? Apocalipse é o último, propriamente dito. Na Igreja Católica, eles aderiram, alguns, deixando Apocalipse como o último.
e inseriram no meio, ou no curso dele, né? Inseriram. E existem livros que são pseudos, né, para nós, os pseudos evangelhos, que não foram inseridos na Bíblia, mas alguns estudiosos usam como livro de apoio, livro de consulta, né? E esses livros, eles meio que dão valor canônico para esses livros, apesar de não estarem no cânon, mas quem é adepto ou simpatizante desses livros, que são pseudos para nós, eles dão um certo valor teológico e canônico para eles. Se eles pudessem, eles teriam inserido na Bíblia Sagrada. Mas, ainda que assim o faça, nós permaneceremos com os 66, né? Que é o que nós entendemos por sagrado, tá? Inspirado, divinamente inspirado. Uhum. O senhor falou aí que os livros que tem na Bíblia Evangélica, tem na Bíblia Católica, e a Bíblia Católica só nos livros normais. Isso. Mas está escrito lá no Evangelho, está escrito também lá. Aí esse está escrito vai depender da tradução, né? E até na nossa diverge. Né? Até na nossa diverge. Por exemplo, a própria Almeida, que é a mais usada na Assembleia de Deus, a Almeida, ela diverge entre ela. Nós temos a Almeida corrigida, a revista e corrigida, que é a mais tradicional, e temos a Almeida revista atualizada, né? E temos agora, e já tem a nova Almeida, né? Né? E tem a Fiel, que também é da Almeida. Então, assim, são versões. Só Almeida de 3 versões já. 4, né? Corrigida, atualizada, a nova Almeida e a Fiel. São versões que vai ter o mesmo sentido, né? Mesmo sentido, mas muda algumas coisinhas. Ali muda total. Ele acrescenta, tira, acrescenta, uma época acrescenta, uma época tira, depois acrescenta de novo, é assim. Uhum. Isso. Por exemplo, eu lembrei aqui e eu também dou aula no discipulado. E no discipulado nós vimos que a Almeida atualizada, ela lá no Gálatas capítulo 2, o versículo 19, da Almeida atualizada, ela traz o versículo 19 da corrigida e a primeira linha do 20, ainda no 19. Entendeu? Assim, ela dá uma misturadazinha. Muda o sentido? Não, muda não, mas a referência muda. Quando você fizer uma citação da referência de abra Gálatas capítulo 2, versículo 20, quem for ler na atualizada já vai ler cortado. Entendeu? Cortado comparando com a corrigida, né? Obviamente. Se alguém tem atualizado aí, não. Dá para puxar? Foi no discipulado que a gente viu isso aí. Entendeu? Eu sou muito simpatizante da corrigida, mas tem muitas coisinhas também para ser ajustado. É boa, né? Em A. Pois é. Uma diferença clássica é Romanos capítulo 8, acho que é o 8, versículo 1. Ele diz assim que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o 8, é? 8:31? Dá só uma consultada aí, por gentileza. Aí vai divergir bastante. Esse é muito. Por que é muito? Porque numa tradução vai dizer assim, que nenhuma condenação há, a corrigida diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, cuja
cuja a vida não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu dar uma olhada aqui. E na outra, ele não completa assim, não deixa completinho. Apenas diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, encerra ali. E aqui, Romanos. Só uma curiosidade, né? Porque, diante da pergunta do irmão, né? É o capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ó, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí na corrigida, diz assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a corrigida, tá? Assim. Veja que fecha o raciocínio, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Beleza. Aí diz que não andam segundo a carne. Porque para você tomar posse dessa promessa de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, você precisa também o complemento. Não andar segundo a carne. Precisa andar segundo o Espírito. Porque você pode estar em Cristo Jesus, mas anda segundo a carne. Né? Aceitou a Jesus, está na igreja e tudo, mas é mais carnal do que espiritual. Não tem assim? Então, ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, desde que não ande segundo a carne, ande segundo o Espírito. Aí fecha o raciocínio. Já tem uma tradução que para aí. Para dizer. Portanto, não existe mais nenhuma condenação. Jerusalém? É a Jerusalém. Para ver, né? Ó. Aí eu já vi questionamento disso. Já vi dizendo que a errada é essa. Isso foi um acréscimo para poder ajudar na compreensão. Aí fica assim, que a Jerusalém ela é antiga. A Jerusalém é uma das que pegou lá do começo. A Jerusalém, ela tem um certo respaldo teológico. A Jerusalém, ela tem. Já a Almeida não, a Almeida é da Idade Média, né? E aí, se a gente for analisar, talvez aqui ele mostrou para fechar a compreensão, o raciocínio. E aí em outras traduções já vai parar aí. A de Jerusalém, que o irmão está usando, né? Ela já encurta mais ainda, né? Portanto, não existe mais nenhuma condenação. Pronto, encerra aí, né? Eu acho que ele vai aceitar facilitar o entendimento. Porque o versículo 4 e 5 ele vai falar sobre isso. Segundo a carne, segundo o Espírito, né? Ele vai lá no capítulo vai dizer que não andam segundo a carne. Isso, que é para fechar, para contextualizar com o versículo 4 e o 5, não é assim? Muito obrigado, viu? Ó, aqui o versículo 4, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Versículo 4. Faz o fechamento. Pode ser que seja, a gente não sabe o motivo, né? Mas pode ser que seja. É até bom, fica aí uma sugestão de estudo. É muito bom, isso aqui é muito válido para teólogo. Teólogo é bom estudar, explorar isso aqui, é muito bom. Isso lhe ajuda para o seu conhecimento, edificação e sobressai em debates. Né? Eu não sou muito de debate, mas eu gosto de aprendizado. Aparece, você é procurado. Né? Aparece, então é bom estar pronto. Né? Sala de aula, exatamente. Perfeito. A escola bíblica, um curso de teologia, porque aqui nós somos muito tranquilos. Né? Vocês são muito comportados. Mas tem turma que é confrontadora, fica procurando erro. Quer porque quer mostrar que sabe mais. Tem. Eu tive turma assim, eu não gosto muito não, sabe? Não gosto não. Já aconteceu comigo. Para debater, Tem gente que quer discutir. Aconteceu comigo no evangelismo. Eu estava abordando a pessoa, aí chegou outra, um senhor, e ficou querendo retirar aquilo que eu tinha falado. E aí começou, você sabia que lá em Gênesis, isso aqui, você sabia? Aí ficou assim, trazendo vários textos. Aí ele falou assim, no começo ele falou, você sabia disso? E afirmando, né?
Aí depois falou assim, ó, eu não entendo na Bíblia isso aqui, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Aí começou a falar o que ele não entende. Aí eu disse assim, se o senhor quiser entender, eu posso tentar lhe ajudar. Ele, não, mas olha só, eu não entendo isso aqui. É que na verdade ele não queria entender, ele queria expor para mostrar como se fosse contradição da Bíblia. Aí eu falei, não, peraí, ele estava muito assim, eufórico. Não, peraí, se o senhor quiser entender, eu posso tentar lhe ajudar, mas se o senhor quiser debater, eu vou me embora, que eu não gosto de discussão, não. Aí eu saí, virei as costas e saí, ele ficou calado. Eu não gosto mesmo, não. Nem flui, acredita? Nem flui, nem lembro de nada. Não podemos, não. Pois é. Ele queria aprender, exato, queria aprender, né? Então aqui, na nossa aula de hoje, Apocalipse ele é o último. Depois dele, encerrou o livro, acabou, não tem mais, certo? É bem verdade que por ele ter sido o último, e demorou até o penúltimo, né, do penúltimo para ele, foi cerca de quase 30 anos, do penúltimo para ele. E essa demora fez com que entrasse numa certa desconfiança da essência e inspiração divina de Apocalipse. Para alguns. Entraram no, tipo assim, lembra lá de Hebreus, que alguns, a igreja primitiva estava meio, a igreja primitiva, eu falo assim, dos primeiros séculos, né? Não foi a igreja apostólica, né? Foi lá os irmãos do primeiro século. Estavam desconfiados da divinidade e inspiração divina de Hebreus. E aí, da mesma forma, Apocalipse. Ficaram meio assim. Não foi logo de imediato aceito, né? Houve uma certa resistência. Aí, aqui vai mostrar que é o livro da revelação. O próprio nome já carrega esse título, né? Revelação. Apocalipse quer dizer revelação no seu original grego. Aqui traz umas curiosidades, para quem gosta, é bom. Diz que o livro ele possui 22 capítulos, 404 versículos, 1.200 palavras. Essa questão da contagem de 1.200 palavras é importante. Por que é importante? Porque era assim que os escribas faziam quando eles iam transcrever texto sagrado. Eles memorizavam a quantidade de letras que tinha. E aí, para poder não faltar nada, para serem fiéis na transcrição. Então, é muito importante isso. É bem verdade que hoje em dia, com essa enxurrada de traduções, se a gente for contar as palavras, não vai bater, né? Rapidamente a gente conseguiu identificar aqui versículo. A gente conseguiu identificar aqui, por exemplo, na Jerusalém, né? Está um versículo com 2 linhas, na corrigida da Almeida, tem um versículo com 3 linhas, o mesmo versículo. Então, assim, tem mais palavras, obviamente. Então, se a gente for contar por palavras, é muito provável que você se decepcione, porque você vai ver uma divergência grande, né? Você vai encontrar uma tradução que, sei lá, se aqui tem 1.200 palavras, tem que ver qual é a tradução que tem 1.200, né? Deixa eu ver aqui nessa... Aqui eu trouxe a Deik. Deixa eu ver aqui na Deik quanto tem. Se ela traz, né? Porque geralmente as Bíblias de estudo, elas trazem. Algumas, né? Nem todas trazem, não. Deixa eu ver aqui, a Deik é... É a Deik, ela não traz a quantidade de palavras, ela traz assim. É o 66º livro e último da Bíblia. Contém 22 capítulos, 404 versículos, 9 perguntas, 53 versículos de história, 10 versículos de profecias cumpridas e 341 versículos de profecias não cumpridas.
Traz nesse sentido, né? A curiosidade dele aqui. 341 versículos de profecias não cumpridas. Aqui também no nosso material traz 9 perguntas. Está parecido, né? Será que a fonte dele foi a Dake? A fonte do material foi a Dake? Será? Hã? Tem as duas. Tem 10 versículos de profecias cumpridas na Dake. Como é que está no texto, no livro? 10 versos de profecias. Sem dizer o que é, né? Aí na Dake, 341 versículos de profecias não cumpridas no material. 341 de profecias a se cumprir. Mesma coisa, mesmo sentido, né? Não cumpridas e a se cumprir é mesmo sentido. Só que aí, temos que observar uma coisa, ó. 341 versículos de profecias não cumpridas, temos que ver quando foi que foi realizado essa contagem, para a gente poder saber se não já se cumpriu algumas, depois que foi encerrado este livro, né? Essa tradução, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, de quando é ela, a tradução da Dake, né? Dake. Ó, originalmente editada em inglês sob o título de Dake's Annotated Reference Bible, por Finis Jennings Dake, publicada em 1963. Então, se ela é de 1963, muito provavelmente essa contagem de 341 versículos de profecias não cumpridas foi até lá, 1963. De 63 para cá, já deve ter se cumprido mais algumas, né? Então, esse número já diminuiu. Exato. Muita coisa já aconteceu, né? Deu para entender o raciocínio? Então, é assim, temos que ter esses cuidados, tá? Aí aqui, ele diz 341 profecias a se cumprir, vai depender de quando foi feita a contagem. Muito provavelmente essa contagem foi até o ano da tradução dela, né? Não tem como continuar, se já encerrou, né? Dá para entender esse raciocínio? Não? Dá? Deu certo? Muita coisa aconteceu. De 63 para cá, dá o quê? Dá 37 para 2000, com 20, 57, com 5, 62 anos, né? 62 anos já se passaram, então muita coisa aconteceu já deve ter cumprido algumas. Então já diminuiu essa contagem aqui, 341 já diminuiu, né? Vamos a seguir. O livro de Apocalipse, ele se divide, ele tem uma divisão. Ele divide aqui em 3 partes. Primeira parte, as coisas que vistes, que é logo no início, capítulo 1, né? Ele já começa trazendo essa situação, as coisas que vistes. A segunda parte, as coisas que são, logo no começo também, que foram as cartas enviadas por Cristo às igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e já estão chamando agora da parte de Turquia moderna, já tem a Turquia moderna, já ampliou, já mudou. Tá vendo, né? A gente tem que estar sempre buscando a geografia, ela anda. E a terceira divisão é as coisas que hão de suceder. E vai do capítulo 4 ao 22. São os eventos que hão de suceder e registrar depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, vão acontecer ainda e até depois do arrebatamento da igreja.
E é verdade, porque é em Apocalipse que fala sobre o milênio. O milênio é antes ou depois do arrebatamento? Depois, né, não? Não precisa nem pensar muito não, tem que ser rápido, né? É depois. Então, realmente, fala de coisas depois do arrebatamento. Coisas que vão acontecer antes e até depois do arrebatamento. E vou além, né? E fala até do julgamento e do tribunal. Fala do trono branco. Então fala assim de coisas que vão acontecer ainda depois, né? Do juízo final, do lançamento do inferno e o diabo, o anticristo, no lago de fogo. Ou seja, são coisas depois do milênio. Depois, olha aí como é coisa para frente, né? Bem longe, viu? Longe assim, né? Não me interprete mal. Eu não sei quando é que vai ser, mas são coisas para muitos dias aí para frente. Aí ele começa dizendo assim, que é revelação. Já começa assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, se brevemente deve acontecer, é logo, é naqueles dias e nos anos posteriores. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, nesse sentido, no capítulo 1, a primeira divisão são as coisas que ele viu e as coisas que já iriam acontecer, que ele diz que brevemente deve acontecer. Tem alguma palavra diferente nas traduções aí? Esse brevemente diz o que nas outras? Acharam? Pronto, as três divisões. Primeira divisão, as coisas que viste. Segunda, as coisas que são. Terceira, as coisas que hão de suceder. Aí vamos para a autoria. Diferentemente dos outros, né? Tem esse início, um prólogo. E agora vamos para a autoria. A autoria deste livro, sem sombra de dúvidas, é João. O próprio texto vai dizer, né? O versículo 1. E diz assim, lá na parte C do versículo: E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui não resta dúvida que foi João, tá? Alguém tem dúvida? Se tiver, né? Ou não sabe ler, ou é incrédulo mesmo, né? Doido. Aí, aqui no nosso material, ele trouxe aqui um tópico, um subtópico, sobre o autor humano. O autor humano. Por que o autor humano? Porque aqui, anteriormente, ele falou do autor, sendo o próprio Deus. É uma certa redundância, porque toda a Bíblia, né? O autor foi o próprio Deus. E ele apenas passou para alguém escrever, né? E alguns ele nem permitiu que escrevesse. E outros ele mandou escrever. Então sempre o autor vai ser ele. Mas, humanamente falando, é João.
E aí aqui no nosso material ele vai dizer assim, que segundo a tradição, viu? Perceba esses detalhes. Segundo a tradição, desde a época dos pais apostólicos, e na maioria da igreja, aceita João, filho de Zebedeu. Ou seja, qual é o João? O filho de Zebedeu, irmão de Tiago. O mesmo que escreveu o Evangelho e que leva o seu nome nas 3 epístolas chamadas joaninas. Ou seja, aqui nós estamos diante do autor de pelo menos 5, vou considerar aqui, escritos do Novo Testamento. Né? 5. Porque aí nós temos o Evangelho, as 3 epístolas e Apocalipse. Então ele é o que mais escreveu depois de Paulo no Novo Testamento. Né? Paulo escreveu 13 epístolas. Né? Conta aí, vê se dá 13. 13. Né? 13 epístolas paulinas e agora temos 5 joaninas. O local da escrita, a revelação ocorreu na ilha de Patmos. Está lá no versículo 9, capítulo 1. Que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui é asseverado que ele escreveu, aliás, que ele teve a visão lá na ilha de Patmos. Todavia, a escrita talvez não tenha se dado lá. Lá ele teve a revelação, mas a escrita talvez não. A escrita, alguns sugerem ter sido lá em Éfeso, quando ele saiu da ilha de Patmos. Até porque a estadia dele na ilha de Patmos foi por um curto período de tempo, aproximadamente 2 anos. Ele esteve na ilha de Patmos, depois saiu. Foi liberto, né? E aí, quando ele foi liberto, ele foi lá para Éfeso, que fica próximo. Com certeza, né? Mas veja que isso é uma posição, né? Entendeu? É só para a gente raciocinar, para a gente pensar junto. Vamos observar o próprio texto sagrado. Veja se está diferente da de vocês em alguma tradução diferente. Porque na Deike, ele vai dizer assim, que ele vai falar como sendo no passado. Perceba que ele diz assim, ó: Eu, João, que também sou vosso irmão, presente, sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Estava, é como se ele estivesse narrando agora. É como se ele estivesse num local, narrando ou escrevendo e dizendo, ó, eu estava na ilha de Patmos. Aí diz assim, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito. Veja, eu fui passado. Então, esses pormenores levam-nos a entender que se ele estivesse lá, igual Daniel, né, escrevendo. Daniel já mostra no presente, né? Em alguns pontos também. Porque ele perdeu até as forças. Como é que ele ia escrever, né? Perdeu até as forças, numa visão que ele teve. Junto ao rio. Já que João, ele está narrando. Eu estava lá na ilha de Patmos. Tem alguma diferença aí, não? A de vocês? Como é que está aí na NAA, tu é? NAA diz o quê? Tá aqui King James aí, tá? Diz o quê?
jeito, né? Do mesmo jeito, né? E a Jerusalém? Aí, legal. Encontrava-me, né? Também está no passado, né? Estava também? É. Então, assim, fica um consenso, né? De que há um fundo de aceitação, de verdade, de que, de fato, ele não escreveu estando lá. Escreveu depois que saiu de lá. Lá ele teve a revelação. Aonde ele teve a revelação? Na ilha de Patmos. Dá para entender? Em TLH, diz aí. Eu estava na ilha de Patmos para onde havia sido levado, porque anunciar a mensagem. Pronto, tá. Tá tudo no mesmo sentido, né? Coerente. A ilha de Patmos, meus irmãos, vocês lembram daquele mapazinho? Os pincéis não aguentam mais eu desenhar tanto. Deixa eu ver se esse aqui tá melhor. Mas, vocês lembram do Mediterrâneo, né? Fazer aqui, mais ou menos aqui. Mediterrâneo. Eu fiz muito alto. Deixa eu diminuir aqui, porque o importante não vai ser o mar. O importante é estar em volta dele. Digamos que aqui é o Mediterrâneo. Aí, coisa feia, né? Improvisado. Só para os irmãos se situarem. Vou botar aqui de preto. Vamos ver se você ainda lembra. Aqui embaixo fica o quê? Egito. Muito bem, o Egito. Bem aqui. Mar Vermelho. Dá para ver? Dá não, né? Tá? Mar Vermelho aqui. Bem aqui. Jerusalém, né? Jerusalém. Aí, aqui em cima temos a Síria. Aí, vem para cá. Bem aqui nós temos a ilha de Chipre. Temos Tarso bem por aqui. Aí, vindo para cá, o nome desse mar aqui, como é o nome dele? É o Mar Mediterrâneo, né? É o Mar Mediterrâneo. Só que o mesmo Mar Mediterrâneo, ele entra para cá. Perfeito, muito bem, ó. Aí aqui é o Mar Egeu. Mar Egeu aqui. E bem aqui, ó, esse bracinho é outro mar. Não. O morto é bem aqui. Aqui é o Mar Negro. Mar Negro. Aí, aqui é cheio de ilha. Por exemplo, mais ou menos por aqui é a ilha de Creta. É cheio de ilhas, várias ilhas. E a ilha de Patmos é por aqui. Mais ou menos na entrada do Mar Egeu. A ilha de Patmos. Ela funcionava como sendo uma prisão de Roma. Certo? Alcatraz, isso. Essa região aqui é Grécia. A Grécia, por aqui também é Grécia. É Grécia. Porém, era dominado pelo Império Romano. Né? E o Império Romano tinha esse local aqui. Que era assim, o último estágio. Era onde, tipo assim, vai morrer para lá. Né? Lá para lá para tu morrer. Lá era para morrer mesmo. Só que pronto, ainda tem isso aí, é muito conhecido, né? Mas se a gente vai olhar, eu fui procurar alguns livros, dicionário e tudo, e
pesquisei também na internet, todos eles foram unânimes em dizer que foi uma tradição. Segundo a tradição. Então, assim, como é segundo a tradição, a gente fica sem fontes. Qual é a fonte? Né? Tipo assim, qual foi o imperador que ordenou? Qual foi o soldado que prendeu, que jogou? Tá entendendo? Não acha. Se vocês encontrarem, me avise. Quem? Pois é. Mas aí tem que ver os detalhes, para a gente ter assim aquela convicção para falar, né? Até então, não achei não. Eu também não procurei assim, tipo, dedicar um ano aqui procurando, também não fiz não, né? Uma busca assim nos livros que eu tenho, no material e na internet. Não achei. Todos eles falaram a tradição, segundo a tradição. Segundo a tradição, é assim, sempre segundo a tradição. Eu queria saber pelo menos o ano, que aí pelo ano a gente atribui a determinado imperador, né? Mas não tinha. Mas se acharem, busquem, aí me fale, não me deixe fora dessa. Pois é, só fala segundo a tradição. Não sei se era segundo a tradição que falavam que tinham jogado ele no óleo, ou se era costume dele jogar alguém no óleo. Entendeu? Porque tem essa ambiguidade aí da tradição, né? Muito bem pontuado, inclusive. Porque assim, ó, tem a tradição. A tradição como é que chama? De transmissão de palavra, né? A tradição, no que diz respeito a falar, a comentar, a transmissão da fala. Na transmissão. Aí, e tem a tradição de prática. Por exemplo, era costume crucificar alguém, matar alguém na cruz. Era um costume, que pode ser usado como sinônimo de tradição, né? Aí, se era costume jogar alguém num tacho de óleo, era costume? Ou se era tradição no sentido de falar, transmitir? Todos diziam isso? Segundo a tradição. Exato, entendeu? Até isso tem que ser descoberto. Né? A gente está numa sala de aula e de teologia, onde vocês serão referência. Talvez já estão sendo. Então tem que saber. É tipo assim, é uma prerrogativa nossa saber. Eu não sei, aí você está falhando. Nós temos que saber, né? Eu confesso que eu fiz as buscas, não achei. Pode ser que minha busca tenha sido rasa. Pode ser que precise uma mais aprofundada. Temos que ter cuidado com a fonte, para não pegar uma fonte que não é confiável e ela diz que foi e você vem apresentando como que tenha sido. Onde eu tinha visto, falou de um papa jesuíta, que é da época. Não lembro aqui agora o nome dele, não. Eu tinha visto foi de um papa jesuíta e de um padre jesuíta também. A Tertuliano tem aí, Tá falando? Bom, já é um indício, né? Já pega dali e explora. Aí nós não conseguimos comprar nem fontes, porque acho que buscar uma lenda, né? Porque na Bíblia não diz jogar. Pois é. Essa é a preocupação, né? De ter sido uma lenda. Né? Tem alguns desafios para explicar a legitimidade dele, né? Dele não ser martirizado. Exatamente. Entendeu aí como é? E na perseguição,
Se tivesse sido, é para ter sido na perseguição. A perseguição cristã. E aí, nessa perseguição... A gente sabe que o Império Romano vários tipos de crueldade. Muitas. E temos que ver a época, porque teve tipo de crueldade que foi em determinada época. Em outra época já não era mais. Era cruel. Domiciano é o nome dele, né? Domiciano era o imperador da época que decretou que a religião cristã era ilícita contra o império. E aí ordenou perseguição. Está decretado. Só que mesmo ele ordenando, segundo a história, Wycliffe vai dizer que passou assim cerca de 200 anos ninguém sem reagir à ordenança dele, esse decreto, né? Era ele por si só que determinava o que os soldados fazer, mas assim, não houve aceitação social, digamos assim. Entendeu? Tipo assim, não houve aderência do povo. A população em si estava, tipo, inerte. Era mais por ele e os soldados. Os diretos, né? É tanto que os próprios do palácio se levantaram contra ele e mataram ele. Ele foi morto pelos próprios do palácio. Tipo assim, ele não tinha muita credibilidade. Assim, o pessoal tá... Segundo a história, né? Vai dizer que ele... Era. Puxando para si. Exato. Não tinha aquela popularidade. Entendeu? Então, a gente tem que ponderar isso aí, né? Que aí, de repente, ele decreta uma ordem. Mas se não tem popularidade, quem é que vai cumprir? Né? Fica só no papel. Entendeu? Aí fica assim. Mas foi por ordem dele que João foi botado na ilha de Patmos. Por ordem dele. Aí quando ele foi morto, João foi liberto. Legal, né? Quando ele foi morto, João foi liberto. Aí pronto, foi liberto e foi... Aí aqui, ó, é onde eu queria chegar. Já tá viajando já. Aqui, a ilha de Patmos. Bem aqui é Éfeso. Primeiro, ó, quando ele saiu daqui, pá, e aqui mesmo ele ficou. Então acredita-se que ele, lá de Éfeso, escreveu. Aí em Éfeso ele escreve, narrando, dizendo: quando eu estava aqui, tive uma visão, apareceu assim, assim, assado. Deus me mostrou isso e falou isso. Aí é quando ele diz o versículo 9, né? Quando eu estava lá. Quando eu estava aqui, aconteceu assim, assim, assim. Aí foi narrando. Deu para compreender? Inclusive, essa região aqui, ó. Essa região aqui de cima é a Ásia Menor. É a Ásia Menor, essa parte aqui. Dá para entender isso aqui? Dá? O mar Mediterrâneo, o Egito aqui embaixo, Jerusalém, dá para entender, né? Isso aqui? Então essa parte de cima, que foi onde Paulo explorou muito, né? O apóstolo Paulo pregou muito aqui, ó. Atravessou o mar Egeu, veio aqui para o outro lado. Aqui é terra. Aqui, Roma é para cá, Roma. É aqui. As 7, todas as 7 igrejas são aqui, ó. Todas Ásia Menor. Que hoje é a Turquia. E já estão agora falando sobre a Turquia moderna. Depois vou dar uma olhada se a região geográfica é a mesma. Essa região aqui. Tá? Então as 7 igrejas da Ásia é tudo aqui. Então ele foi... Foi jogado na ilha de Patmos por esse imperador. Domiciano, imperador. Ele é da linhagem de César. Aí depois que ele morreu, aí o liberto foi lá para Éfeso. Isso. Ele foi para lá. Ó, o imperador, ele morreu por volta do ano 96. Então, presumidamente,
João veio para Éfeso em 97, digamos assim. E aí, possivelmente escreveu no mesmo ano e já... Porque a República Democrática Popular, fundada em 1923, aí, ó, recente, né? Ó. após a queda do Império Otomano. Otomano? Foi? Pois é, recente. Uma coisa que a gente está falando da época do primeiro século. Aí mudou agora em 1923, 1923, Turquia moda. 1923 é recente, né? Do primeiro século para o século 20. Legal, né? Eu não sei vocês, mas eu acho legal isso. Eu gosto. Daí, ó, aqui, ó, segundo a data e o local aqui na DEIC. Pode ser também, a cidade se tornou moderna, tecnológica, né? Exato. O monumento mais, eu acho que é mais pro lado da Capadócia. Que é pra cá. Acho que a Capadócia é por aqui. Capadócia, acho que é mais ou menos aqui, Capadócia. Capadócia, Cilícia, Ponto é aqui em cima. Aí, aqui na DEIC, ele diz que foi escrito em Patmos, por volta de 96 depois de Cristo. Só que ele diz por volta, né? Aí como é confuso, né? A Bíblia de Estudo DEIC está dizendo que foi escrito em Patmos. Em 96. Por volta de 96. Esse aqui do material, cadê? Que ele diz aqui, ó, do imperador Domiciano. Esse 85 é quando Domiciano foi assunto ao poder como imperador. Domiciano, ele nasceu no ano 51 antes de Cristo e morreu em 96. E morreu em 96. Bem novinho, né? Aí, ele foi assunto como imperador em 85. Eu falo uma coisa e escrevo outra. 85. E foi morto em 96. Aí talvez aqui no material ele está dizendo assim, que quando João estava exilado nesta ilha por ocasião de perseguição promovida por Domiciano, cerca de 85 depois de Cristo. 85 depois de Cristo foi a perseguição. Entendeu? Aí, em 86, João é liberto e foi para a cidade de Éfeso. Aqui talvez seja um erro de digitação. Talvez seja um erro de digitação. Mas, porque não bate assim muito. Perceba que até aqui na Bíblia de Estudo DEIC fala 96. Se você for olhar em outras Bíblias também está falando 90. Pois é, entendeu? Talvez seja erro de digitação aqui. Pode ser 95 da ordem da perseguição e a morte dele foi em 96. Porque João passou só cerca de 2 anos lá. A gente fala só, mas é cruel para quem passar num lugar de morte, né? Passar 2 anos, eternamente 2 anos, né? Um dia já é tenebroso. Só em saber que vai para lá já é cruel, viu? São meses no local. Daí, vamos avançar, né? Deixa eu ver. Esse ano, tema do livro. O próximo aqui é tema do livro. Antes de entrar para o tema do livro, eu botei aqui uma curiosidade para a gente elencar, caso queiram, né? É sobre
a tradição dinástica dos Césares. Por exemplo, Domiciano, contando até aqui João, ele foi o 12º César. Depois dele, acredita-se que tenha sido Nerva. Depois dele. Aí, eu fiz... Hã? Nerva. É César, Nerva. É a dinastia dos Césares, né? Tudo é César. Aqui o Domiciano é Tito Flávio Domiciano. Aí ele é César. César é um título, é tipo governador, né? Só que como era imperador, aí ele era imperador Domiciano, só que da linhagem dos Césares. Por exemplo, ó, a gente vai achar muito fácil na Bíblia o Júlio César, Augusto César, né? Flávio César, Tibério César, entendeu? Achar vários assim. São 12 fechando nele, mas depois dele acredita-se que tenha sido Nerva, César, imperadores. Aí eu botei aqui, ó, eu botei o Júlio primeiro, depois vem o Augusto, depois vem o Tibério, aí vem o Calígula, vem o Cláudio, Nero, imperador Nero, Domiciano, e aí termina aqui nele, aí vem o que supõe que tenha sido Nerva, depois dele Nerva. E aí é uma linhagem de 12. Eu não puxei os 12 todos, não. Não puxei os 12. Eram 12. É porque eu peguei só os principais. Só os principais, mas tem a linhagem de 12. E aí a sugestão é que tenha sido o final Nerva, e o Nerva que tenha liberado a soltura. Exato. Tem o Tito antes dele, do Domiciano tem Tito. Tinha o Tibério, tinha o Augusto e do nascimento Júlio. Porque tinha as regiões. Tinha o tetrarca, que era responsável por uma região de 4 a 5 ou mais cidades. Aí tinha os herodianos, que era uma região mais ampla. Os Césares, que era uma região local, minoritária, mas era imperador. Entendeu? Tanto que no julgamento de Jesus, salvo engano, era o Júlio César que estava por lá, e Pilatos mandou, foi para Anás, Caifás, veio para Pilatos, ele mandou para o imperador que estava na região, ele não quis se comprometer e mandou de volta para Pilatos, para ele condenar. Então tem os responsáveis por uma certa região, tem o responsável por uma região maior, tem os herodianos, que era o mais amplo, e o imperador, né? Então tem assim, classificando cada um para a sua região. Por isso que na época de Jesus a gente vê alguns, né? Desde o seu nascimento, o grande era um, né, o primeiro, na época do nascimento. O tetrarca foi na época de João Batista. Acende lá, por favor. Aí, por isso que é importante você olhar o tempo, assim, cada um no seu lugar, né? O Nero já foi por volta do ano 70.
60 e pouco, pegando para 70. Isso, já com Nero. E né? Destruição de Roma em 70. E aí, ele numa região. E aí vem também o Tito e depois Domiciano. Então são vários. Domiciano, o nome dele também era Tito. Flávio Domiciano, né? Flávio Domiciano. E o título de César, imperador. É por isso que muita gente se fica um pouco confuso, porque alguns entendem que César era o nome. E não era o nome, era um cargo, era uma função, né? César. Todos esses aqui são Césares. E outros, né, que eu não botei aqui. Todos eles são César. Avançando aqui, temos os temas do livro. No tema do livro de Apocalipse, nós temos 4 temas. O primeiro, sugerido por Halley, é o triunfo final de Cristo. Halley sugere dessa forma. O segundo é consumações do conflito dos séculos. O terceiro tema é a consumação, por Scofield. Consumação. E o quarto, que é da CPAD, é a revelação de Jesus Cristo. A CPAD está entrando aqui, né? Está com moral, né? Tem que valorizar os de casa, né? Então ela sugere aqui o título sendo Revelação de Jesus Cristo. Foi mais modesta, né? Assim, mais prudente, mais honesta, Não vou me arriscar não, estou chegando agora. Né? Falar só que eu já sei, andar por caminhos conhecidos. Errada não está, né? Está sendo prudente. Palavra-chave. Nós temos aqui de juízo. Que o livro está repleto de juízos, que começa na casa de Deus e continua até que os iníquos finalmente são punidos. Juiz e juízo ocorrem 15 vezes em Apocalipse. Esse juízo que ele fala é a ação divina como meio de julgamento, de justiça, de praticar a justiça, a reta justiça de Deus contra a impiedade ou a iniquidade. Dá para entender? Então, aí chama de juízo, né? No dia do juízo, o juízo virá, né? Aí já é o final, né? Né? O final é o final. Então, assim, perceba que essa terminologia juízo, ela é atribuída ou atrelada a uma ação divina como punição pela iniquidade. Entendeu? É o que aqui, pelo menos no Nordeste, nós chamamos de castigo. Não tem, né? O castigo. Isaías, lá em Isaías 6. Não, nesse caso aí é presença, né? Da presença. Nesse caso, parecido com aquele da inauguração do templo. Vai depender do contexto, porque assim, se você for olhar aqui em Apocalipse, o juízo de Deus era quando, por exemplo, ele derrama no simpósio. Ele derrama, vai depender do contexto, como eu estou falando, porque assim, se você for analisar, pronto, aí é diferente. Quando fala justiça, o pessoal já tem como por vingança. Isso, não é. Entendeu? Aí não é. É esse pontinho, tá vendo? Tem um pontinho que difere. Porque assim, quando fala de juízo divino, é a ação divina
punindo. É a ação divina contra um ato iníquo que aconteceu. É o juízo dele. Agora, a justiça de Deus, não. A justiça é diferente. Nós aqui temos, culturalmente, estamos considerando uma semântica de justiça atrelada à vingança, à punição. Queremos justiça. Você vê alguém falar assim, o que ela quer? Punição. Eu quero que alguém faça alguma coisa, não pode ficar desse jeito. Ela quer justiça, né? Então, só que a justiça humana, entendeu? A justiça divina é diferente. Como é a justiça divina? É justificando. A justiça divina é limpando, perdoando. Vingança. Isso, o juízo é punição. A justiça, não. De Deus não, né? De Deus que eu estou falando, né? A do homem é diferente. Justo juiz. Por exemplo, nós, o que aconteceu com a gente? Nós pecamos contra Deus. Nós éramos dignos de quê? De morte. Sim ou não? Se Deus fosse aplicar o seu juízo sobre nós, o que ia acontecer com a gente? Morrer. Só que entra alguém em cena. É enviado quem? O Filho, Jesus Cristo. Em qual condição? Mediador. Para mediar entre nós, dignos de morte, e Deus, o justo. Né? Aí a ira de Deus, ela ia bater igual um raio. Pum, pegar em nós. Aí Jesus, entra na frente. E aí ele, Jesus, a ação dele por nós, diante de Deus, é uma ação de justiça. Como? Está nos justificando nele para com Deus. Aí Deus já olha para nós não com aquele olhar digno de morte, tu vai morrer. Não, ele já olha para nós através de Cristo. Aí ele consegue ver em nós justiça. Por quê? Porque um justo morreu pelo injusto. Então, nós somos vistos por Deus pela ótica de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele precisa sentir cheiro de Cristo, olhar de Cristo, semblante de Cristo, aparência de Cristo. Se ele não vê isso em nós, aí o juízo dele vem. Ele precisa ver isso em nós, aparência de Cristo. Por isso que nós fomos o quê? Redimidos, justificados. Não foi mérito nosso, é Cristo Jesus. Devemos a Ele muito, né? Devemos e muito a Ele. Por isso que as nossas orações têm que ser em nome de quem? De quem? Jesus. Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de Paulo, de Pedro, de Maria, de ninguém. É de Jesus. E às vezes a gente até ora errado. Nós aqui no Nordeste nem tanto, mas lá no Norte e no Sul eles oram muito assim. Eles fazem a oração e no final diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque é no nome de Jesus. E tudo que pedir em meu nome ao Pai, Ele vos concede. Não foi assim? Jesus que falou isso, né? Não é no meu nome não. Ele diz, né? Tudo que pedir em meu nome ao Pai, Ele vos concede. Então é no nome de Jesus, não é no nome do Espírito Santo e nem no nome de Deus. Como é que eu pedir a Deus em nome de Deus? O Espírito Santo é bem menor, mas tem que ser. A quem então, né? Para quem é? A quarta, né? Hã? A intenção da pessoa é boa. Perceba, a intenção realmente é boa. Mas a gente não tem que fazer conforme está escrito. E o que é que está escrito? Que é no nome de Jesus. Então, se é no nome de Jesus, aonde é que eu devo usar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Biblicamente, batismo nas águas. Quer ir falar? Vai, fala.
É bíblico. É bíblico. Esse aí é o bíblico, tá certo. Eu passei em nome da Trindade, Jesus te ensinava a oração. Era. Isso. O Pai Nosso ia ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é essa leitura. A pessoa do questão vai ser pai. Pois é, né? Não tem lógica. Sai em nome do Espírito Santo. Não sai. E olha que o Espírito é santo, mas não sai. Entendeu? Incrível, né? Tem. Eu já fui assim também, eu. Rapaz, a gente pensa. Hã? Ah, ok, né? Pois é. É a quarta pessoa. A quarta pessoa. Faz. Analisar. Né? Mas deu para entender, irmão? O juízo é justiça, né? O juízo é a ação de Deus contra um ato de iniquidade. Ou Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que a ira do homem é a vingança. Eu quero justiça. Aí você pode converter essa palavra para vingança. Eu quero vingança. Quero vingança. É assim, só que não de vingança, de justiça. É igual hoje a luta pela democracia, né? A democracia atropelando todo mundo. É a democracia. Entendeu? Ou seja, é incongruente. É um negócio contraditório. Então a gente precisa ter entendimento disso, que juízo de Deus é a ação de Deus contra, primeiro, ou contra um ato de iniquidade, ou em favor da execução da vontade dele. Tipo assim, é da vontade de Deus determinar, sei lá, uma praga no meio da humanidade. Permissão de Deus. Aquela praga no meio da humanidade, uma peste, é permissão de Deus e ao mesmo tempo é um ato de juízo de Deus. É um juízo de Deus sobre a terra. Entendeu? É o juízo de Deus. Está descendo a sentença.